Olá, sétimo ano! Estamos aqui mais uma vez, diretamente dos estúdios Regiane, no caso meu quarto, né? De novo, estamos aqui no meu quarto. Já não sabemos mais em que semana estamos da quarentena, mas isso aí, estamos junto. Brincadeira, a gente tá na sexta semana. Ainda não perdi a contagem, tá, pessoal? Bom, pessoal, nós vamos agora dar início ao nosso segundo livro, tá? Então, o segundo livro de vocês começa com o seguinte tópico: muitas histórias teceram a Idade Média. O que será que isso significa? Geralmente, quando a gente fala de Idade Média, a gente acaba associando esse período a uma visão bem preconceituosa de que ele só foi ligado à religião e que não houve desenvolvimento científico, filosófico, né, humanístico, enfim, né? Que as pessoas viviam com medo, que a Igreja Católica dominava tudo, mas não é bem assim, tá? Na imagem de abertura do módulo, que é essa que está aparecendo aqui para vocês, nós temos uma série de referências, né, a criações diretamente deste período, gente, da Idade Média. É isso aí. Na página 143, tem um texto do historiador Hilário Franco Júnior, que é um medievalista, né, um especialista em história medieval, que ele traz algumas dessas invenções, né, dessas inovações características desse período, tá? Eu vou ler só o último parágrafo, mas eu gostaria depois que vocês lessem o parágrafo inteiro, né, e respondessem as questões ali abaixo, tá? O último parágrafo diz o seguinte: à noite, enfim, a pessoa vai à universidade, instituição que em pleno século XXI ainda guarda as características básicas do século XII, quando surgiu. Depois de mais um dia de trabalho e estudo, algumas pessoas passam na casa de amigos para jogar cartas, divertimento criado em fins do século XIV, como lembram os desenhos dos naipes e a existência de reis, rainhas e valetes. Outros preferem manter a mente bem ativa e vão praticar xadrez, jogo muito apreciado pela nobreza feudal. Daí a presença de peças como bispos, torres e rainhas, né? Então, ali embaixo, na página 143, pede para você circular tudo que, na imagem, né, tudo que você acredita que esteja relacionado à Idade Média, né, de acordo com o texto. Aí depois diz o seguinte: sua percepção sobre os objetos relacionados à Idade Média mudou depois da leitura do texto de Hilário Franco Júnior? Gente, vocês tinham noção que xadrez tinha sido criado nessa época? As universidades, né? Que coisa mais legal. Então, fica aí a reflexão para vocês, né? A próxima. Na sua opinião, livro, universidade, banco e relógio teriam grande utilidade em um feudo ou se relacionam a uma outra forma de organização de sociedade, né? Fica a reflexão para vocês também. Vocês sabem, agora vocês já entendem como é que funcionava um feudo. Isso aí servia para um feudo? Ou será que isso era em outros espaços, né? Fora dos feudos? E por último, você percebeu que muitas das inovações apontadas pelo historiador aconteceram entre os séculos XI e XIII? Acho que vocês não perceberam não, né? Mas agora vocês já sabem. Que mudanças ocorridas no feudalismo contribuíram para o surgimento dessas invenções. É isso que a gente vai ver a partir de agora, tá, pessoal? Bom, lá na página 144, antes da gente falar um pouquinho mais sobre a Idade Média e sobre essas transformações características desse período, né, que a gente vai estudar a partir de agora, a gente vai falar sobre a história e os seus períodos, tá? A gente já sabe que nós estudamos, né, que a história é o estudo do ser humano ao longo do tempo, né? E a gente vê o tempo de duas maneiras diferentes. Uma é através do tempo cronológico, que é esse tempo do calendário, do relógio, né? Enfim, esse tempo que a gente usa para se organizar, essa unidade de medida. E temos o tempo histórico, que ele é marcado por períodos, tá? E esses períodos, eles podem ser curtos, né? Podem ser rapidinhos, como eles também podem ser longos, né? Ali na página 144, a apostila de vocês fala um pouquinho sobre isso. Mas é com base nos estudos desses períodos históricos que a gente pode entender as ações humanas ao longo do tempo e saber como é que uma sociedade viveu, o que acabou daquela sociedade, quais são as rupturas e quais são as permanências, quais são as heranças que a gente carrega na atualidade ainda hoje, né? Isso é se identificar enquanto ser humano, porque essa característica, gente, só nós temos, né? Só os seres humanos têm
essa característica de acumular histórias e passá-la de geração em geração, tá? Geralmente, para facilitar os estudos de história, nós dividimos a história em períodos, tá? Então, tá aparecendo aqui para vocês embaixo a linha do tempo, estão vendo? E aí temos a Idade Antiga, que ela é marcada do surgimento da escrita até a queda do Império Romano do Ocidente, tá? Vai até o século V, então. E é nesse período aí, durante esse período que nasce Cristo, né? Que o cristianismo é algo tão marcante aí para o próximo período, que é o que a gente está vendo, que é a Idade Média. A Idade Média, por sua vez, a gente subdivide ela em 2 outros momentos. A Alta Idade Média, que é um período que vai aí até mais ou menos o século XI, marcado pela consolidação dessas características feudais, né? Rural, autossuficiência, quase nada de comércio, quase nada de moeda, poder descentralizado nas mãos dos senhores feudais, poder centralizado nas mãos da Igreja Católica. Então, essas características, elas se consolidam até o século XI, tá? E depois, nós temos a Baixa Idade Média, que é quando acontecem aquelas mudanças trazidas pelo texto do Hilário Franco Júnior, que vocês vão ler, né? Tenho certeza que vocês vão ler, tô de olho. Até o final da Idade Média, que é o século XV, né? Que é quando ela acaba, quando os historiadores dataram o seu fim, né? Mas isso não quer dizer que não existam características medievais que a gente carregue conosco ainda nos dias atuais, tá, pessoal? Lá na página 145, fala um pouquinho sobre essas mudanças, tá? Diz o seguinte, nós já estudamos, né, que a Alta Idade Média, ela foi marcada por invasões germânicas, eslavas, vikings, húngaras e árabes. Inclusive, pessoal, no século IX, a gente tem aí a invasão desses últimos, né? Os vikings, os magiares, que a gente chama de húngaros também, e os árabes. E elas vão até dar um ar de apocalipse para a época, né? Que, nossa, a violência de novo, né? Invasões, talalá, tananã, taranã. E era virado de um século, né, pro milênio, pro primeiro milênio, né, os anos 1000, então as pessoas vão achar que o mundo tá acabando ali junto com a virada do milênio, tá? Uma economia baseada na agropecuária, né, que girava em torno dos feudos, com baixa produção de alimentos e com comércio muito restrito, né, quase não existia comércio, a gente já viu também. E um estilo de vida centralizado nos feudos e fortemente influenciado pela Igreja Católica, que era bastante intolerante em relação aos que buscavam um modo de pensar independente, tá? No entanto, pessoal, a partir do século XI, nós vamos ter algumas mudanças. As invasões, elas vão cessar, né? Vai trazer um pouco mais de tranquilidade, um pouco mais de paz para a vida das pessoas. E nós vamos ter também algumas inovações tecnológicas que vão permitir uma maior produção, né? E, consequentemente, melhor alimentação e um pouco melhor, uma melhora, né, significativa na qualidade de vida das pessoas, na expectativa de vida, né? Lembrando que a expectativa de vida no mundo medieval era de 25 a 35 anos, geralmente, tá? Então, sei lá, um cara que vivesse 50 anos naquela época era tipo centenários de hoje, para vocês entenderem como a expectativa de vida era baixa naquele período, tá? A seguir, na página 146, nós temos ali algumas dessas inovações tecnológicas, tá? O sistema de rotação trienal de culturas, como vocês estão vendo aqui na imagem do lado, que era justamente deixar um campo em descanso, tá? Enquanto outros campos eram usados para produção. Parece uma coisa muito simples, pessoal, mas são ferramentas que elas vão ser bastante importantes para uma melhora nas condições de agricultura, tá? Para uma evolução nas condições agrícolas. Na página 147, nós temos ali a difusão das esporas e dos estribos, que auxiliam no comando dos animais, tá? O uso das ferraduras, que também vai preservar ali a patinha dos bichinhos, tá? O arreio em fila, que vai ajudar a agilizar também o trabalho dos camponeses. E uma outra característica, gente, é porque até os anos 1000, o cavalo e o boi, eles eram atrelados com os equipamentos, que eles funcionavam como animais de tração, né? Eles saíam levando esses arados, né? Amarrados neles mesmos. E as pessoas amarravam esses negócios no pescoço dos bichos, gente. Os bichos morriam sufocados. Pra vocês verem que é um detalhe, uma mudança pequena,
que vai preservar o animal e ele vai ser usado por mais tempo, né? Vai ser mais efetivo nesse sentido, porque ele não vai, né, morrer sufocado. Eles vão atrelar esses equipamentos ao peitoral dos bichinhos, tá? Carreta de 4 rodas também foi outra característica. E o moinho hidráulico também, tá? Que vem para tanto ele quanto o moinho de vento possibilitavam moer os grãos com mais agilidade, né? E mais facilidade também, tá? Então, isso também permite uma produção maior ainda. Além de serras, né? E outros instrumentos que vão ser... começam a ser utilizados nesse período, tá? Bom, pessoal, na página seguinte... fala um pouquinho sobre esse crescimento demográfico, né? Que vai de 27 milhões a 42 milhões de pessoas em algumas centenas de anos, tá? Só que vai ter um problema, porque a produção, as tecnologias, elas vão sim alimentar melhor essas pessoas, mas depois vai aumentar tanto o número de pessoas que ela não vai ser suficiente para dar conta de todas elas, tá, pessoal? Então é isso. Por hoje a gente fica por aqui. Peço, por gentileza, que vocês façam o exercício da página 148, tá? Atividade 1, e o teste número 1 da página 158, tá bom, pessoal? Um beijo grande. Até a próxima. Tchau, tchau.